Ah, não, bacana. Eu acho que tem um aspecto aí que é bastante interessante, que você mencionou, que é a medição, né? E uma das coisas que eu acho que a gente poderia prosear aqui é principalmente em relação a o que eu faço com essa métrica, ou seja, que ação que eu tomo com ela. Porque esse é o grande desafio, né, Daniel? Ou seja, Uhum. primeiro eu identifico o que é que está acontecendo, depois como é que eu trabalho isso. Então, qual é a sua visão, né? Ou qual é o seu suporte para que as empresas possam trabalhar esse lado do CO2? Ou seja, como é que você ajuda a empresa a reduzir? Então, muito bom. Bom, primeiro passo é medir, né? Porque se a gente tem que sair de um baseline para, inclusive, poder acompanhar se aquelas ações efetivamente estão surtindo efeito ou não, né? Então, o primeiro passo que a gente já comentou um pouquinho, né? Eu vou lá e consigo medir efetivamente naquele período o que foi emitido numa operação logística, principalmente de transporte, né? E, consequentemente, eu tenho um D0, né, para poder fazer as ações. As ações são diversas, né? As ações elas vão desde a utilização, por exemplo, de um roteirizador, que um dos grandes benefícios é melhorar o processo de otimização de carga dentro de um veículo. E se eu otimizo, não só eu estou indo menos para a rua, e se eu estou indo menos para a rua, não só eu estou economizando valores monetários, mas eu também estou emitindo menos CO2, né? A segunda alternativa é a utilização de veículos, né, que são ou mais novos, conforme eu comentei, né, e isso a gente percebe, inclusive, de alguns dos nossos clientes, que tem, inclusive, em suas concorrências anuais de frete, tem solicitado, olha, não, a gente não aceita veículo com idade maior do que, por exemplo, 2014, 2015, e Legal. tem predominantemente esse apelo justamente porque a partir dos anos de 2014, 2015, houve uma evolução muito interessante do ponto de vista de redução, né, de emissão de CO2, né, em boa parte das montadoras, né? O terceiro é a utilização de veículos elétricos, né? Eu acompanho recorrentemente aí alguns clientes, né, fazendo essa divulgação e particularmente algo muito gratificante para a gente, né? A gente percebe que apesar de você ter, às vezes é um assunto meio contraditório, né? Porque sempre vem aquela discussão, puxa, mas veículo elétrico tem bateria também é algo que, em princípio, né, nocivo ao meio ambiente, mas todos os estudos que foram feitos até hoje mostram que, mesmo assim, vale a pena utilizar o veículo elétrico, né, baseado em energia de bateria, do que efetivamente os comburentes, né? Então, existe uma série de alternativas, né, de otimização de carga, outra coisa que é bastante discutido, né, e isso tem a ver muito com a questão que eu comentei da pandemia e o crescimento do e-commerce, né? A gente percebe que durante a pandemia houve uma ascensão tremenda das entregas via e-commerce, né? Principalmente relacionadas ao Last Mile. E existem alguns players no mercado, né, que aumentaram a régua do ponto de vista de redução de prazo, né? Então, antigamente, entregas em next day, someday, eram casos raros onde você pagava caro por isso, né? Recentemente, alguns desses players, né, tornaram, principalmente em regiões de alta densidade demográfica, quase que um commodity, né? Então, separa-se num dia e entrega-se no dia seguinte. Do ponto de vista de percepção do cliente conseguir usufruir rapidamente daquele produto, é brilhante, né? É algo encantador, até para quem trabalha há tanto tempo como eu, você, na área de supply, né? Quando que a gente imaginar que se eu comprasse até 11 horas da noite, eu receberia o produto no dia seguinte, né? E muitas vezes sem pagar um custo adicional de frete. Então, isso é realmente sedutor. Mas tem um ônus, né? Que é o ônus de você trabalhar com veículos com menos otimização de carga, né? Você trabalha com veículos naturalmente mais ociosos, e, consequentemente, isso você tem um impacto maior do ponto de vista de emissão de CO2, né? Então, um ponto que eu queria colocar aqui, que é uma decisão complicada, né? Porque tem uma decisão, de um lado, de uma responsabilidade socioambiental, e do outro lado, a gente está falando aí de um apelo cada vez maior de você ter uma logística cada vez mais eficiente. E eficiente, nesse caso, não é só entregar no prazo, mas é entregar antes, inclusive, daqueles prazos que se estavam acostumados até, por exemplo, 1 ano atrás ou 2 anos atrás. Bacana.
Você sabe que nós já terminamos nosso primeiro tempo. O papo está tão gostoso, né? Está fluindo tão bem aqui o nosso prosa, que nós vamos fazer o seguinte, Daniel. Nós vamos tomar um café, vamos tomar uma água e nós vamos voltar para o segundo tempo aqui. O que eu gostaria de explorar com você? Primeiro a tecnologia, né? Você está falando da iTrack, você tem um produto, tal, como é que a tecnologia suporta esse processo? Você falou do auxílio, do apoio nas medições, mas tem a criação dos dashboards, dos indicadores, né? Como é que isso é visível? O outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa, a gente se concentra muito no transporte rodoviário. Como é que ficam os outros modais, né? Eles também estão sendo atacados com a mesma prioridade, né? Estou falando ferroviário, logicamente o rodoviário representa 60%, né? É aí que está o filé mignon para a gente reduzir realmente o carbono. Mas tem o marítimo, tem o aeroviário, se bem que o aeroviário é 1%. Mas vamos tomar o nosso cafezinho, a gente volta já para o segundo tempo, pode ser? Vamos.